trouxemos? Nós trouxemos a Juliana Reis. A Juliana, ela é de Uberlândia, tá? Olha lá, a Ju tá dando... Vou tentar mostrar aqui a galeria para a gente ver se consegue ver o rostinho delas. A Juliana, tá bom? Eu vou soltar o som da Juliana já. Vou deixar o som dela aberto aqui. A Ju, ela é de Uberlândia, ela já é elite na Doterra, tem 2 filhos, e o legal é que ela tem experiências desde a gravidez, porque quando ela ficou grávida, ela já estava usando os óleos. Aí tem a Suelen, que é a nossa mais nova premiere aqui, né? Ativar o áudio da Suelen. Também é mãe da Valentina, né? Que com ela tá fácil fazer negócio, porque a Valentina vende os óleos para ela, porque eu sei que ela vende os óleos. Aí a gente tem a Suzy, que é a nossa mineirinha, né? A Suzy também premier, tá bom? E essa daí, gente, ela não economizou de filho, não, tá bom? Porque essa daí teve 5. Então, essa sabe muito bem o que é ser mãe, o que é ser empreendedor, o que é usar óleo, tá bom? O som tá baixo? Estou aumentando aqui para vocês o som. Aí a gente tem a Dani. A Dani Sten, que é de... Da onde é mesmo a Dani? A Dani é de... Joinville. Joinville, é isso mesmo. Tô tentando... Oi, abriu meu áudio aqui? Vocês estão me ouvindo? Sou de Itajaí. Eu sou gaúcha, mas moro em Itajaí 4 anos. Ah lá, então ela é de Itajaí, não é Joinville, é Itajaí. Quantos filhos você tem mesmo, Dani? 2, a Isabela de 10 e o Davi de 5. Então tá bom, aí ó, ela aqui a mais abusada é a Suzy mesmo, né? E a gente tem a Thalita de Campinas, que também é uma líder premier, né? Pode soltar seu som aí, Thalita. Oi, gente. Tudo Quantos bem? filhos você tem, Thalita? Uma só, de 5 Uma anos. só. Você tá igual eu, então. Pobrinha de filho. Então, é isso. Nós trouxemos essas mães, tá bom? Trouxemos, a gente escolheu na verdade, as 5 se ofereceram, né, para fazer isso pra gente e virem falar sobre o uso dos óleos, tá? Na infância, na gravidez e algumas perguntas. Na verdade, eu vou fazer uma roda de conversa com elas, tá bom? Então, quero fazer todos bem-vindos a esse bate-papo, quero agradecer a todas elas, quero agradecer ao Álvaro que teve a ideia, né, da gente fazer essa roda de conversa, e as meninas que se dispuseram a vir aqui hoje, tá bom, gente? Então, eu vou começar fazendo as nossas perguntas, né? Eu anotei minhas perguntinhas aqui, vou abrir meu texto aqui para ficar mais fácil para eu enxergar, porque agora eu tô meio cegueta, né? Sabe que a gente vai ficando mais velho, é um problema, né? Então, nós vamos começar começando pela Dani, a Dani lá de Itajaí. Dani, quais são os óleos que você começou a utilizar nos seus filhos? Quando você começou a utilizar, quais foram os primeiros óleos que você usou nos seus filhos? Pode se apresentar, tá bom? E falar. Tá certo. Tá certo. Vocês me ouvem assim, nesse tom? Sim, tá ótimo. Então, tá bom. Então, boa noite, pessoal. Eu estou bem feliz de poder compartilhar a alegria, né, que a gente tem de utilizar os óleos em casa, com as crianças principalmente, né, e a mudança que isso fez na nossa vida. Tenho certeza que em cada uma das que vão falar hoje. E o menininho veio me dar boa noite aí, ó. Esse é o Davi. Então, eu sou mãe do Davi Moroni, de 5, e da Isabela, de 10 anos. E eu trabalho há 11 anos no ramo de comércio exterior. E já que a gente vai falar de negócio, né, e de óleos, então é bom dizer, porque às vezes as pessoas pensam, não, eu não tenho tempo para vender óleo essencial, não tenho tempo de compartilhar, só tenho tempo de usar para mim. Tem sim, a gente que faz, né, o tempo. E quando eu estava grávida do Davi, uma senhorinha americana veio e me passou hortelã-pimenta. Eu estava um pouco enjoada, um pouco indisposta, assim, com dor de cabeça. Ela passou hortelã-pimenta na minha nuca. E enquanto ela ficou conversando comigo, dizendo que era algo natural, que não era para me preocupar, eu melhorei, assim, não deu 10 minutos. Eu disse, mas o que é isso? Daí eu olhei o vidrinho, eu disse, em qual farmácia que tu compra? Ela, não, a minha filha traz dos Estados Unidos. E eu, puxa vida, aí mostrei para o meu marido e a gente ficou encucado com aquilo, né? O que será que é, né? E não tem aqui no Brasil, enfim, depois a gente acabou esquecendo. Então, a gente teve uma oportunidade, alguns anos depois, né? Há uns 2 anos, quase 3 anos atrás, de saber que esses óleos viriam, então, para o Brasil.
E quando a gente encomendou o nosso primeiro kit, era ainda um kitzinho que vinha lá dos Estados Unidos, eu recebi ele em março, e aí eu fiquei louca para usar, mas eu queria saber como usar, porque a ideia justamente era usar nas crianças, né? Então, eu vou compartilhar os principais óleos que eu comecei a utilizar, tá? O Davi, meu trabalho era das 8 da manhã às 6 da tarde. E o Davi, ele tinha muita dor de garganta. Então, eu só percebia que ele estava com dor de garganta, ele era bem pequenininho, eu percebia que ele estava com dor de garganta quando ele começava a estar com febre, a escolinha ligava, eu buscava ele, se eu levasse para o médico ia dizer, não, mãe, tem que esperar pelo menos 48 horas para a gente medicar alguma coisa. Então, eu ficava com ele em casa, já perdia um dia de trabalho, aí no segundo dia ia para o médico com ele, aí o médico dizia, ai mãe, tá tudo infeccionado, a gente vai ter que dar antibiótico. E tacava antibiótico no Davi, porque ele tinha que melhorar, porque eu tinha que voltar para o trabalho, porque também eu tenho compromisso, né, profissional. E então o primeiro óleo que eu comecei a utilizar com o Davi foi o Melaleuca com o óleo de coco, né? A gente começou a fazer massagem pelo lado de fora, aqui da garganta, e quando ele começava com algum desconforto, só o bafinho dele eu já sentia, né? Tem alguma infecção chegando. A gente já passava, então, assim, hoje a gente já sabe, tem óleos que previnem, né? A gente utiliza pré-imunidade, mas eu ainda não sabia. Então, o que que fazia? Percebia que tinha alguma coisa diferente, já começava a utilizar o melaleuca, porque ele é um óleo anti-inflamatório. E já começava, então, já começava a utilizar, não evoluía, ele não ficava doente, eu não precisava faltar trabalho, não precisava dar antibiótico para ele, né? Então, assim, eu fiquei admirada e muito feliz. E para fazer uma comparação, por exemplo, a Isabela, quando tinha dor de garganta, a gente utilizava o orégano fazendo gargarejo com ela. O Davi era muito pequenininho ainda, né? Então, a gente foi aprendendo a utilizar as diversas formas e os diversos óleos. E o outro óleo que ajudou bastante, a Isabela conversava muito na escola, né? E às vezes se distraía, então utilizei muito com ela o alecrim e o óleo de coco. Hoje a gente já tem um pronto do Kit Kits, mas eu fazia uma misturinha assim para ela, ó, com 10 ml de óleo de coco e eu colocava 10 a 15 gotinhas de alecrim. E ela inalava, é um rolãozinho, ela deixava dentro do estojo dela. Então, todos os dias na aula, ela passava na nuca, passava na palma das mãos e inalava. Hoje a gente já tem o Thinker, né? Ele é uma mistura para ter foco e concentração também. Então, esses foram os primeiros óleos que eu utilizei e que eu gostei muito, e também toda a questão da febre, né? A gente tentava utilizar o mínimo possível de remédio aqui em casa, mas o que precisava? Antibiótico, quando era prescrito, né? Muito necessário, e para febre, então, paracetamol, ibuprofeno. O Davi, 2 vezes, a temperatura dele não estava muito elevada, então, na escola, eles deram ibuprofeno para ele, baixou muito rápido, e aí o médico disse, mãe, tem que cuidar, porque ele fica com hipotermia. Ibuprofeno só pode dar quando ele tem 40 graus. Então, olha o que o remédio fazia, né? Então, hoje a gente não tem mais nada de ibuprofeno, de paracetamol em casa. A gente utiliza hortelã-pimenta com lavanda, quando tem frankincense, junta esses 3, passa na coluna com óleo de coco e passou toda a febre, né? Então, assim, é uma coisa muito boa para a gente, e eu acho que as meninas têm bastante coisa para compartilhar também. Muito legal, Dani, muito legal a gente saber, tá vendo? É isso que eu falo, isso é uma mãe empoderada, né? Ela pode cuidar do filho dela sem precisar toda hora estar indo recorrer na farmácia. Não que a gente tenha nada contra a medicina, nem contra os medicamentos, mas deixa eles para aqueles momentos, né, de real mesmo, assim, um dia que for muito necessário. Caso contrário, vamos, né, vamos cuidando da nossa saúde de uma maneira natural. Muito legal saber disso. Agora, gente, eu vou fazer uma pergunta para a Juliana, né? A Juliana, quando ela teve uma neném, a neném dela está com 7 meses agora, né, Juliana? E ela... Cadê você? Estou aqui, fez 8 meses. Fez 8 meses. Então, quando ela ficou grávida e teve a neném dela, ela já estava usando os óleos. Então, como ela já teve essa experiência, o que eu quero perguntar para ela? Juliana,
qual que foi a sua preocupação com a saúde da sua filha quando você descobriu que estava grávida, tá? E quais têm sido os óleos que você tem usado com ela? Você usou desde que ela nasceu? Como tem sido isso? Tá, então, primeiro eu tenho 2 filhos, né? Eu tenho a Beatriz, que tem 8 meses, e eu tenho o Pedro, que tem 5 anos, vai fazer 6 agora, né? Então, eu conheci a doTERRA através da minha mãe, mas foi, assim como a Dani, foi por conta do meu filho, né? Na época eu só tinha o Pedro, acho que vale a pena contar a história, eu já vou falar da gestação, mas porque o meu filho ele tinha uma rinite alérgica muito forte e eu saí do médico bem desesperada, porque ele teve um diagnóstico para usar corticoides, assim, bombinha de corticoide, o resto da vida, e o médico falou que ele só ia parar de usar no caixão. Né? E eu fiquei muito preocupada com aquilo, porque não era a vida que eu queria para o meu filho, né? Assim, eu não desejo para o filho de ninguém, eu não queria para o meu filho. E bem na época eu conheci a doTERRA e a gente fez um teste, né? Minha mãe me propôs, falou assim, usa os óleos pelo menos por 10 dias antes de você começar a comprar os remédios. E eu realmente eu fiquei assim assombrada, né? Acho que a palavra é essa, eu fiquei maravilhada, porque passaram assim 4 dias, o menino não tinha mais nenhum catarro, ele estava bem, ele estava respirando, ele estava dormindo, e eu falei, gente, o que é isso, né? Que poder que é esse? Então, desde então, a gente vem passando por um processo assim de eliminação de remédios mesmo, né? Então, hoje na minha casa a gente não tem remédio nenhum, ninguém toma remédio aqui, a gente só usa óleos essenciais. Então, quando eu descobri que estava grávida, eu já tinha limpado a minha família aí dos remédios, né? A gente já não consumia remédio, a gente já não tinha conta em farmácia mais, então a gente já vinha desse processo. Então, eu já sabia que eu ia cuidar da minha filha assim, né? Que eu ia cuidar de uma maneira mais natural. Então, durante toda a minha gestação, eu fiz cuidando de mim com os óleos essenciais, também sem uso nenhum de medicação, para enjoo, para nada. E eu fiz uma cesárea, eu fiz todo o meu pós-operatório também com óleos essenciais, sem usar nenhum tipo de antibiótico, nem nada. E eu já sabia que a minha filha, eu ia cuidar só com os óleos essenciais. Tanto que é muito engraçado, né? O meu marido, ele me contou isso esses dias. A gente saindo na maternidade, assim, a pediatra fez uma reuniãozinha conosco, né? Entregou uma receita cheia de remedinho. Olha, para febrinha você dá tal coisa, se tiver... E cheio de remedinho, né? Uma listinha de farmácia, assim. E eu peguei a lista, assim, falei assim, esse aqui, eu não lembro disso. Ele me contou esses dias. Esse eu não vou comprar, nem esse. A vitamina D, tá? Esse eu vou comprar. E eu fui listando as coisas que eu ia comprar ou não, e ele falou que eu só comprei vitamina e o floral, assim, pro intestino, né? Um negocinho, um probiótico, né? É um probiótico. E ele falou assim, que eu achei interessante, né? Porque eu já estava muito segura, né? E eu fui eliminando. E eu fui me preparando durante toda a gestação para os problemas que a Beatriz poderia ter, né? Então, eu fui adquirindo os óleos que eu queria para ela, né? Alguns que eu não tinha na época, eu fui me preparando. Eu me preparei para cuidar dela só com os óleos essenciais, né? Então, foi dessa maneira que a gente fez. Eu não tive preocupação, né? Eu já sabia exatamente o que eu queria, mas eu já vinha por um processo aí também de 1 ano e meio, né? 1 ano e meio usando os óleos essenciais. Então, eu fui me preparando para cólica, eu fui me preparando para insônia, eu fui me preparando para brotoeja, para todas as coisas que ela eventualmente poderia ter como bebê. Hoje, a outra pergunta é o que a gente tem usado hoje, né? Hoje, com a Beatriz, que tem 8 meses, a gente tem usado bastante os Engest, ela já está ali se alimentando bastante, e ela tem sofrido bastante com gases, né? Então, hoje eu uso muito os Engest na barriguinha, faço massagem para ajudá-la a eliminar os gases,
E o Calmer, que eu amo de paixão, né? O Calmer, de todos aí, do Kids Kids, ele é o óleo que eu falo que é o óleo das mães, né? Porque com ele as crianças dormem, então ele é um presente para as mães, não é tanto para as crianças, né? Fala assim, mãe, e aí a pediatra do meu filho, ela fala muito bem, ela fala assim, se você dorme, você é uma mãe melhor para o seu filho, né? Então, um olhinho que ajuda as crianças a dormir é um presente para as mães, né? Então, hoje eu tenho usado bastante esses 2 óleos, e no difusor eu sempre tento colocar o On Guard ou o Breathing, né, que são para eliminar, para limpar bastante o ar que eles estão respirando, até por conta aí dos problemas respiratórios aí que sempre acontecem nessa época do ano. Muito legal, viu? E eu fico com inveja que quando eu tive minha filha eu não tinha isso para fazer para ela. Usei tanta tranqueira na minha filha porque eu não tinha isso, né? Porque eu já tenho uma filha de 20 anos, então ela não teve a doTERRA nem existia quando eu tive ela. Mas muito, você vê, e usou desde que a neném nasceu, tá vendo, gente? É isso que eu quero mostrar para vocês. E a neném tá ali, linda, maravilhosa, saudável, melhor do que nunca, e usou desde que nasceu, tá? Aí não fica doente, né? Eu acho assim, ela também não fica doente. Acho que a gente tem tanto hábito assim de usar os óleos. Todo dia ela usa um óleo, nem que seja no difusor que fica aqui em casa, né? Então a gente evita muito. A criança não fica doente, né? A gente se prepara, não tem, né? É o que eu digo. Quando eu falo assim, eu costumo falar isso, que óleo essencial não é remédio. Porque óleo essencial a gente não usa para curar a doença, a gente usa para evitar que as doenças surjam, né? É igual alimentação saudável. Você não come bem para curar uma doença, você come bem para não ficar doente. Então, é a mesma coisa. Eu atrelo muitos óleos à alimentação saudável, sabe? Eu encaro muito dessa forma. O uso constante é isso que proporciona, né? A ausência de doenças dentro de casa. Bom, agora eu vou perguntar para a Thalita, porque a Thalita, gente, ela tem, ao contrário da Juliana, que já estava segura, já encarava, né, para usar os óleos aí no neném dela, na gravidez, a Thalita conheceu a doTERRA, a menina dela já estava maior, né? Ela vai contar aí a história dela, só que aí ela tinha medo de usar. Como que aconteceu? Como que você fez para vencer esse medo de usar na sua filha? Deixa eu soltar seu som aqui, Thalita. Acho que agora sim. Então, gente, que bênção que é você ter a oportunidade de cuidar do seu neném já pequenininho. Eu não tive isso, é o mesmo sentimento que a Ariadne falou aí, eu tenho. Dá vontade de viver novamente uma maternidade, né, uma gestação, para poder usar os olhos, né, para ter essa experiência, porque eu não tive, e eu também usei tanta tranqueira. Eu conheci os olhos, a minha filha já tinha 3 anos e meio, e no comecinho eu era insegura, eu não sabia ainda como usar, não sabia, eu ouvia, né, que era bom para isso, era bom para aquilo, mas não sabia no dia a dia o que fazer com aquela caixinha que eu comprei. Eu sabia que era preciosa, mas eu não sabia como usar aquilo, né? E a família, no começo, que você já está inseguro, a família vem em cima e te dá mais insegurança. Isso é complicado, porque é uma escolha que eu tinha feito, mas eu ainda não tinha aquela crença fortalecida, né? Então, quando eu usava os olhos na minha filha, eu ouvia muito da minha família, né? Da minha mãe, dos avós dela, dos tios. Você vai matar sua filha, você tá louca, você tem que pegar essa menina e levar para o hospital, no caso de uma febre, por exemplo, né? E aí, como que a gente faz nesse momento? Porque dá insegurança. Para vocês terem uma noção, eu comecei, né, a usar os olhos, e quando eu comecei a usar nela, e eu fui parando de usar os remédios, né? Então, minha filha nunca teve muito, assim, problema. O que ela sempre tinha era garganta, mesmo caso da Dani que ela falou, garganta inflamada, infecção de ouvido, febre, que dava eventualmente. E o que eu fazia eram os remédios. Então, essa mudança foi muito dolorosa, porque eu até chorava usando os olhos, e eu ficava orando, sabe? Eu passava o óleo e ficava orando, funciona, por favor, funciona. Porque eu estava começando a estudar, e é isso que eu quero falar para vocês, gente, como fortalecer as nossas crenças. Estudando, você só vai conseguir crer que os olhos funcionam, porque eles funcionam. A crença é muito nossa, tem a ver com a gente, não com o óleo. O óleo não precisa de crença para funcionar. Você acreditando nele ou não, ele vai funcionar. Mas, se você não crê que ele funciona, você não vai usar.
não é? Então, a gente precisa fortalecer a nossa crença que ele funciona, que aquelas propriedades terapêuticas, elas são muito mais potentes do que um remédio que eu estava acostumada a utilizar. Foi aí que eu fui fortalecendo as minhas crenças, foi buscando informação e vivenciando essas duas coisas juntas que fortaleceram as minhas crenças, e hoje qualquer coisa que acontece, eu nem sofro mais, eu passo óleo e minha filha já sabe, passar um olhinho e já resolve, porque eu nem cogito a possibilidade de levar ela para um hospital, ainda mais agora, nesse momento que nós estamos, que não pode mesmo, né? Então, é empoderamento, eu sinto que a saúde da minha filha, eu tenho controle, eu sei o que fazer, quando ela sente alguma coisa, a mãe sente, então você já vai lá na sua farmacinha natural, nos seus olhos, que a química de Deus, né, a medicina de Deus é natural, não vai fazer mal para sua filha, e o conhecimento que eu tenho em favor da minha família. Então, usando todo dia óleo essencial, eu aprendo qual é bom para o quê? Porque no começo é tudo muito confuso. Nossa, o que é bom para infecção? O que é bom? Você acaba usando os óleos como remédio. Você acaba indo na sua farmacinha como você fazia quando você tinha uma farmacinha sintética. Então, estou com dor de ouvido. Você vai lá e pergunta para sua líder, pergunta para alguém no grupo. Gente, estou com dor de ouvido, o que eu faço? Então, você no começo acaba fazendo isso. Só que essa não é o melhor relacionamento que você tem que ter com os olhos. Na verdade, não existe relacionamento, né? Se você faz isso. Eu sempre falo, a gente precisa ter um relacionamento. O que é? Acordar de manhã, você dá bom dia para o seu marido, você usa um óleo essencial. Você vai tomar café? Usa um óleo essencial. Você já toma seu shot diário. Então, é uma vivência. Então, você vai tendo as suas próprias experiências, isso vai fortalecendo as suas crenças. Então, quando acontecia, né, por exemplo, o caso de uma febre na minha filha, que eu lembro até hoje, foi esse caso que a minha mãe falou para mim, você vai matar a sua filha. Ela está com quase 40 graus de febre, você tem que ir para o médico urgente. Eu vou passar aí, eu vou tirar essa menina de você e eu vou levar no hospital. E eu falava para ela, não se atreva a fazer isso, porque vai funcionar. E aí eu falava isso para ela e depois eu ficava lá orando, funciona, por favor, tudo que eu estudei tem que ser verdade. Sabe, porque a crença está na minha cabeça, né? Eu precisava ter essa experiência, então eu forcei. Porque o que acontece, que eu vejo até no meu grupo? Na hora do pânico, na hora que acontece mesmo, sua filha tá lá com 40 graus de febre e você vai usar o óleo essencial, se der alguma coisa errada, você vai se culpar. Então, a mãe tem muita culpa, né? E tem óleo para culpa, tá, gente? Tem o kit emocional lá que é bom para as mães, porque a gente tem que se empoderar, a gente tem que tomar controle da situação, né? E a gente só consegue fazer isso vivendo os olhos e estudando. Quando você estuda, né? Uma ferramenta que me ajudou muito foi o site do PubMed, onde a gente faz pesquisas científicas, tem estudos científicos comprovando o que cada óleo faz, né? Que tem muitos artigos científicos ali, é um site super renomado, reconhecido, que ajuda você a fortalecer suas crenças, porque senão você vai acabar na hora da pressão, você volta para o remédio, porque a nossa crença, né, desde a infância, foi fortalecida lá com nossos pais, usando o remédio na gente, né? E ainda, no meu caso, a minha mãe ainda achava que o remédio era mais forte. Hoje em dia, eu ainda vejo gente que trabalha com os olhos e tá com dor de cabeça, não, essa dor aqui é tão forte que eu preciso usar remédio. E eu não entendo essa relação que as pessoas fazem, porque se você souber o que o óleo essencial faz, você não faz mais essa conexão com remédios, porque você entende, você estudou, você sabe que as propriedades químicas que tem num óleo essencial é muito mais forte, é muito mais potente, muito mais quantidade do que um remédio. Enquanto um remédio tem 1 ou 2 componentes químicos no máximo, um óleo essencial chega a 200, 300, 400 componentes químicos, né? No caso de um orégano, não existe superbactéria para orégano. Então, por que você vai optar por um antibiótico, né? Então, foi essas coisas que foi fortalecendo. Então, hoje, eu nem cogito a possibilidade de dar um xarope, de dar qualquer outra coisa para minha filha. Então, é dor de garganta, é um Gard com mel, é copaíba. Então, a gente já vai fortalecendo dessa forma que E no começo, a gente sente angústia quando alguém fala isso, né? Você tem certeza que você vai fazer isso? Não é melhor levar no médico?
E aí essas incertezas vai gerando dor na mãe, né? A mãe tem muitas incertezas. Você tem medo de fazer mal para o seu filho, que a única pessoa que você quer proteger no mundo é o seu filho, né? Então, a minha dica para vocês é que vocês entendam o que vocês têm na mão, essa preciosidade. Porque quando você sabe o que você tem na mão, você não cogita mais. Você está tão firme naquilo que você tem, você sabe que é tão mais forte do que um remédio, que você não faz mais essa associação com o remédio. Então, essa é a minha dica nessa questão aí da fortalecer as crenças, né? E superar o medo, né, de usar óleo O essencial. medo. Muito legal. Então, quando a pessoa tiver um medo, né, de usar óleo essencial no seu filho, no seu bebê, né, a Juliana até falou, né, que ela não tem medo de usar, porque ela já foi conhecendo. E por que ela não tinha medo? Porque ela se preparou. Foi isso que a Juliana falou, né? Quando ela ficou grávida, ela já sabia o que ela queria usar, né? Então, ela não teve medo de ir lá e passar o óleo essencial na filha dela quando nasceu. Então, isso que é o legal, é isso, tá vendo, gente? É adquirir o conhecimento, né? Se a gente vai estudando, a gente vai se tornando mais forte naquilo e a gente passa a ter certeza no que a gente está fazendo, né? Então, o estudo constante vai nos tornando poderosos naquilo que a gente está fazendo. Então, é normal ter medo no começo. Ninguém precisa ficar com vergonha. Eu tenho medo ainda. Tudo bem. A gente vai curando esse medo, né? Muito legal. Cada pessoa tem seu momento, seu tempo, né? E isso daí são quebras de paradigmas. Tem a ver como a família lidava com a saúde, né? E a gente vai trazendo, é normal, cada pessoa age de uma forma. O importante é que se você adquirir o seu kit, você tem que usar. Você tem que usar, você tem que pôr à prova. Senão você nunca vai fortalecer sua crença. É isso aí. Perfeito. Bom, então, a pergunta do medo, eu nem vou perguntar aqui para a Juliana essa, né? Porque a Thalita já falou aqui. Eu vou fazer uma pergunta agora, então, para a Suelen. Cadê a Suelen? Suelen, apareça. Estou aqui, amor. Cadê você? Você não está aparecendo aqui na minha galeria de som. Deixa eu desativar. Oi, estou aqui. Aí, chegou. Bom, Suelen, né? Ela vai se apresentar, mas eu vou fazer a pergunta dela. O que te inspirou a usar os óleos e qual a diferença tem sido entre o antes e o depois da doTERRA na sua vida, Suelen? Vixe, essa pergunta tem duplo sentido, hein? Todos os sentidos, né? Essa última pergunta aí tem duplo sentido, porque... bom, vamos pelo começo. Boa noite, meu nome é Suelen, eu sou esteticista. Já estou trabalhando com os óleos aí tem 1 ano e pouco, já 1 ano e 2 meses, estou novinha ainda no grupo. Mas eu digo o seguinte, bom, quem me inspirou os óleos essenciais? Na verdade, foi quem me apresentou os óleos, que foi a Ariadne, né? A Ariadne me apresentou os óleos essenciais um dia que ela foi lá na clínica para fazer uma limpeza de pele. Primeiro a filha dela falou que usava os óleos para isso, para aquilo. Eu falei, nossa, mas que gente louca, gente, que usa tanto óleo assim. E depois a Ariadne foi no final da tarde e começou a falar que também usava óleo para isso. Eu falei, nossa, não é possível, esses óleos essenciais estão me perseguindo. Mas na hora que eu fui preenchendo a ficha, eu vi que as duas eram da mesma família. Eu falei, não, são uma família de loucos, porque eu uso óleo essencial da hora que acorda até a hora que dorme, né? E eu, como esteticista, conhecia os óleos essenciais de uma forma mais assim, mais para a parte holística, né? Mais para massagens relaxantes, para finalidade mais terapêutica. Eu não conhecia para essa parte dos autocuidados, né? Do cuidado mesmo, de trocar por remédio e tal. E aí, quando ela começou a falar aquilo, eu fiquei com aquilo na minha cabeça e no meio da conversa, ela falou alguma coisa a respeito do frankincense que me chamou a atenção. E o engraçado é que na hora que ela começou a falar dos óleos essenciais, não foi nem o meu instinto de mãe que me chamou a atenção, foi meu instinto de filha, porque a minha mãe tem mal de Parkinson, né, e toma um monte de remédios, né, e quando ela começou a falar da possibilidade de usar os óleos essenciais no lugar de medicamento e tal, e ela falou alguma coisa do frankincense que me ligou na hora, ela falou, que eu não lembro se foi... eu acho que foi realmente isso, que o frankincense ele era muito bom para a parte do cérebro, uma coisa assim, mas ela usou assim, um termo muito simples na hora que ela falou, que na hora eu fiz a associação. Falei, pô, se ele é bom para isso, então pode ser que ele ajude minha mãe na questão dos sintomas do Parkinson. Na hora eu associei.
mas eu não falei nada para ela. E aí eu pedi para que ela viesse me apresentar. E só que era um final de ano, ela tinha ido viajar e nada dela vinha, ela não conseguia, e eu pedia para ela ir me apresentar e ela não conseguia. Ficar sabendo, não vou querer saber mais disso não vou nem conhecer mais. Larguei mão. E aí, depois de quase umas 2 semanas que ela voltou de viagem, ela me manda uma mensagem: e aí, quer conhecer os olhos? Aí eu falei: tá, vamos lá então. E aí ela foi e me apresentou. E aí ela realmente me falou das possibilidades. Aí abaixou tudo. Aí não foi só o espírito de filha, né, aquele instinto de filha, mas também o de mãe aflorou. Porque daí ela falou da questão do grief, e minha filha tinha muitos problemas respiratórios, muita alergia, né? Então ficava resfriada direto. Era mais isso também, não tinha nada grave com ela, era mais a parte de resfriados e tudo mais. E aí, quando ela começou a falar dessas possibilidades, falei: não, eu quero esses olhos. E aí eu comprei a caixinha e comecei a utilizar. Isso foi o que me inspirou, foi meu instinto de filha primeiro e depois o de mãe, ouvindo a Ariadne e a Júlia, que é a filha da Ariadne, falando que as duas usavam, e eu percebi que realmente era verdade aquilo que elas estavam falando, que funcionavam para elas. Se funcionam para elas, então vai funcionar para minha mãe. E depois, quando ela me apresentou os outros olhos, me falou tudo, falei: vai funcionar para minha família também. E aí foi quando eu comprei e comecei a usar. Agora, a sua segunda pergunta foi o que mudou na minha vida da Doterra de lá para cá. Então, mudou que eu não vou mais em farmácia, também não vou mais em farmácia, porque tudo que eu preciso eu tenho aqui dentro de casa também. Quando foi em janeiro do ano passado, aconteceu uma coisa bem, bem inusitada. Final de janeiro, meu marido foi dispensado da fábrica. E um medo que me bateu profundamente foi que nós vamos ficar sem convênio médico. O que eu vou fazer da minha vida? Como é que vai ser? A gente é acostumado sempre a ter convênio para ela, a hora que precisava, corria no médico do convênio, médico particular, então era tudo muito mais fácil. E agora, se eu precisar de um médico, o que eu vou fazer? E aí foi justo quando eu comecei a usar os olhos. Aí, quando foi em fevereiro, mais ou menos, a gente falou assim: não, vamos fazer um convênio só para ela. E, gente, sem brincadeira nenhuma, agora nós estamos em março, vai fazer 1 ano e 4 meses que eu estou pagando o convênio para ela, e eu levei ela no hospital uma única vez. Nesse tempo todo, paguei o convênio com tanto medo, porque ela sempre teve muitas crises, né? E fui uma única vez com ela no hospital e ainda assim me arrependi do fundo da alma, porque quando ela começou com uma questão de dor de garganta, na verdade ela acordou reclamando um pouco da garganta, foi tomar o café da manhã, não tomou direito. Eu falei: essa gargantinha dela tá meio ruim. E já fazia um tempo que eu estava usando os olhos, então já conhecia alguma coisa. Então já fiz uma diluiçãozinha ali com melaleuca, com OnGuard, passei na garganta dela e passou o dia. Ela dormiu, acordou reclamando mais ainda. Tinha dado uma piorada e ela não queria comer, não queria almoçar. Aí passei de novo a diluição que eu tinha feito na gargantinha dela, vi que ela estava um pouquinho febril, passei um hortelãzinho-pimenta no pé dela e ela dormiu de novo, tirou o soninho da tarde dela. E ela tinha um aniversário para ir naquele dia. Eu falei: não vou levar ela no aniversário, né? Aí, quando ela acordou, ela meio chorando, meio choramingando, eu falei para ela que a gente não ia no aniversário, e ela começou a chorar porque ela queria ir. Falei: tá bom, você quer ir? Vamos então. E fui com ela no aniversário com um pouco de receio por conta dela estar assim, mas passei o olhinho de novo e fui para o aniversário. Menina, cheguei lá no aniversário, a bichinha começou a correr de um lado para o outro na festa, que eu contava com as pessoas que ela estava dormindo, que ela tinha ido dormir com febre, que ela estava chorando, e ninguém acreditava. A menina voltou do aniversário, voltou bem. E foi o quê? Umas 3 vezes que eu usei o óleo essencial e melhorou. Porém, aquela tossinha continuou ainda persistindo. E aí eu falei com a pediatra dela por mensagem, falei: olha, a Valentina aconteceu isso, eu usei uns óleos essenciais nela, melhorou, baixou a febre, mas ela continua tossindo um pouco. Acha necessário levar? Ela falou assim: não, leva só para ver se não tem, era final de semana, leva só para ver se não tem mais alguma infecção ainda no ouvido, né? De repente, como ela já teve algumas vezes, pode ser que esteja no ouvido. E eu levei ela no hospital.
Só que assim, eu falei com a médica à noite e levei no outro dia de manhã, e nisso eu continuei usando os óleos. E como ela já falou da possibilidade de estar com infecção no ouvido, eu já comecei a passar o melaleuca e o lavanda na região do ouvido. E no dia seguinte eu levei ela no pronto-socorro, fiquei horas lá para poder conseguir passar com o médico, medir temperatura e tudo. E a médica olhou nela e falou assim, ela não tem nada. Eu falei assim, mas não tem nada na garganta? Mas ela não estava comendo, ela estava reclamando que a garganta estava doendo. Não, não tem nada, a garganta dela está limpinha. E eu tinha usado os óleos umas 2, 3 vezes. Então, quer dizer assim, ó, as minhas idas ao hospital diminuíram muito, as minhas idas de farmácia, gasto com farmácia diminuíram muito, e a qualidade de vida. E hoje em dia, tem muito tempo que ela não fica nem resfriada. Essa última vez que foi, quando eu precisei correr com ela, levar ela para ter certeza que não tinha mais infecção nenhuma, foi antes da convenção do ano passado. Então, foi antes de outubro do ano passado. De lá para cá, nunca mais ela teve nenhum resfriado. E não só ela, como toda a minha família também, como eu, meu marido. Essa foi a mudança na parte da saúde, né? Agora, na parte financeira também melhorou muita coisa. E, inclusive, nesse momento, né, que a Doterra está aí batendo recordes e recordes, né? E a gente que está trabalhando, que está desenvolvendo o negócio também tem muitas mudanças. Porque eu, como esteticista, e com ela pequena em casa, eu não tenho como trabalhar, né? Primeiro, não estava liberado, né, para eu trabalhar, e depois, por conta dela estar em casa, eu não tinha condições de sair, porque eu não tinha com quem deixar ela para ir trabalhar. E peguei firme, fui fazendo, e assim, fiquei impressionada com os últimos 2 meses de resultado, porque assim, foi um rendimento que foi muito maior do que o que eu tiro na clínica, né? E assim, tô com ela, eu faço a comidinha dela, tô dentro de casa, então a hora que ela precisa, às vezes eu tô fazendo uma reunião e ela aparece na reunião, manda um beijinho para a Ariadne e sai correndo. Então, assim, qualidade de vida não só na parte de saúde, mas também na parte financeira, sem dúvida nenhuma. É só benefício. Não tenho medo de usar e não tenho medo de indicar. Fico muito feliz de escutar isso e eu quero que as mães escutem isso, tá vendo? É uma oportunidade de você desenvolver um negócio, além de você estar cuidando da saúde física e emocional do seu filho e da sua família, você ainda está podendo fazer um trabalho ficando com o seu filho dentro de casa. Porque eu acredito numa coisa, gente, assim, eu sempre fui uma mulher que trabalhei fora, eu nunca fiquei dentro de casa, né? Sempre tive isso de trabalhar, mas eu sempre trabalhei em coisas minhas. Eu e meu marido, a gente sempre teve um combinado de nunca largar a Júlia sozinha. Eu só tenho uma filha, mas a gente sempre teve esse combinado de nunca largar a Júlia sozinha. Então, eu sempre trabalhei em coisas minhas, né? Antes eu era advogada e hoje estou aqui com a Doterra. Mas uma coisa que eu acredito é que a maior missão de uma mulher, que é mãe, é formar seres humanos para a sociedade e para a vida, né? Não tem trabalho mais poderoso de uma mulher do que o de criar um ser humano. Você educa, você forma um caráter, você forma uma pessoa que mais tarde vai se tornar um líder, que vai se tornar uma mãe, que vai se tornar um pai. Ou seja, não tem trabalho mais importante que esse. Para mim, não existe, né? E você poder casar duas coisas, né? A sua autossuficiência financeira, com a possibilidade de você participar da educação do seu filho, você quer coisa melhor do que isso, gente? Não tem, né? É uma bênção, realmente, né? Outro dia eu vi um post no Instagram de uma pessoa e aí eu comecei a rir sozinha e depois eu até fiz uma marcação lá. A pessoa colocou assim, logo que começou a quarentena, ela fez um post e colocou assim, cadê o povo do ganhe dinheiro em casa? Né? Agora eu quero ver, cadê o povo do ganhe dinheiro em casa? Aí eu levantei as duas mãozinhas. Falei, vem comigo que eu consigo, eu te ajudo. É isso aí. Nós estamos aqui, ó, ganhando dinheiro em casa. Obrigada, Suelen. Agora eu vou falar com uma mãe, né, que ela tem 5 filhos, a Suzy. Aqui a gente falou de usar óleos nos filhos, mas a gente também quer saber, e a mãe? Como é que fica a mãe nessa história, gente? A mãe precisa de óleo, né? Cadê você, Suzy? Vamos achar a Suzy. Cadê ela? Cadê a Suzy, gente?
Suzy, aqui, achei a Suzy. Ativar o som da Suzy. Pode falar, Suzy, ativa aí seu som. Deu certo aí? Aí apareceu. Suzy, quais óleos você utiliza para cuidar da sua parte emocional? Porque precisa, viu? Precisa. Muito, muito. Eu tenho algumas técnicas aqui, mas assim, eu uso lavanda, muita lavanda, gente, é necessário. Eu uso muito lavanda no meu esposo, porque também é necessário, porque se a gente não estiver junto nisso aí, não dá muito certo. E muitas vezes ele fica meio assim, mas de novo, ele senta no sofá, eu vou com a mão, já com a diluição aqui na mão, e passo nas costas dele, como se eu estivesse fazendo carinho. Ele acabou de chegar do trabalho, eu vi que ele está irritado, nervoso, estressado. Aí eu passo a mão com óleo, ele nem imagina. Que isso? Espero que ele não esteja ouvindo agora, porque senão ele vai sacar as minhas jogadas. Então, eu uso muito lavanda, bergamota, um óleo que eu sou apaixonada, até eu estava usando agora mesmo, bergamota. Uso o olíbano e o copaíba. E agora, por último, eu estou usando muito o Yarroupol. É o meu queridaço agora no momento. Mas realmente eu preciso de uma bagagem muito grande, de um suporte muito forte aí. Você tem 5 filhos de qual idade, Suzy? Então, eu tenho um filho de 27, 26, 18, 8 e 6. Há 6 anos é a minha única filhinha mulher que eu tenho. Aquela história lá de crescer e multiplicar, eu levei bem a sério. E você tem usado no seu dia a dia, você, os seus filhos, a pequenininha, então já está usando, já faz tempo, né? A pequenininha nunca usou medicação. Desde pequena ela já tem uma resistência mais forte. E até para tomar vacina, coisa comum, eu tenho que falar que é óleo essencial, porque ela não conhece o que é remédio. Ela não conhece médico. Muita gente aí vai até me condenar, mas ela não vai ao médico. Ela tem 6 anos e definitivamente ela foi no médico só quando nasceu. E depois de 1 ano, nunca mais foi ao médico. Ela é bem fortinha. Eu percebo alguns traços nela quando ela está tendo uma pequena recaidinha, mas ela tem já o rolão dela, ela já usa correndo, ela já sabe, eu já tenho assim, o arsenalzinho dela, ela já sabe o que usar. Se picou, ela já vai lá e já pega a diluição dela picada de inseto, ela já passa. O filho de 8 anos também. Se está com dorzinho de garganta, alguma coisa, ela já sabe o óleo que passa aqui na região. Na verdade, eu já ensino ele quais óleos eles devem usar, porque muitas vezes, por conta da demanda de muita coisa, de repente é muito difícil você ficar ali administrando tudo muito rápido. Então, eles já têm muitas orientações, bem rapidinha, do que fazer nos primeiros socorros, até vir chegar a mim com alguma coisa mais gravezinha. Então, eu procuro administrar isso aí. Mas muito todo legal. mundo usa. Que legal, né? Aí, ó, tá vendo, gente? A gente tá vendo famílias de tudo que é tamanho e as mães usando, né? E ensinando os filhos a serem autossuficientes. Eles mesmos vão lá, pegam o seu óleo e usam seu óleo, né? Bom, agora eu vou voltar para a Thalita, gente, né? E vou fazer uma pergunta para ela. Thalita, o que é Flon, Thalita? O que é Flon? O que é essa mistura? E como que a gente usa essa mistura de Flon? Vamos ensinar o pessoal o que é Flon agora. Vamos ativar o som da Thalita aqui. O Flon, gente, ele é a salvação. Assim, toda mamãe tem que saber usar, tem que saber diluir, tem que ter essa mistura. O Flon são vários óleos essenciais, né? Essa palavra é a primeira letra de todos os óleos que a gente usa. Então, o F do Flon é do frankincense. Então, o frankincense a gente usa, são 5 óleos. O L é o lemon, o O é o orégano, e o outro O é o on guard, e o M é melaleuca. Em inglês eles falam flute, né? Porque o T é de tea tree. Aqui a gente fala Flon por causa do melaleuca. E eu também gosto de colocar, às vezes eu coloco copaíba junto, mas o Flon é sem copaíba, tá? São só esses 5 óleos que eu falei para vocês. Como que a gente usa esse óleo? Nos filhos, a união desses óleos chama bomba imunológica. A gente deu esse nome, na verdade foi o Dr. Hill que ensinou. Na convenção ele falou de novo dessa união desses óleos, o poder que é isso para o nosso sistema imunológico.
Então, tanto os pequenos quanto os adultos, né, precisam usar isso para fortalecer o nosso sistema imunológico. Só que é uma bomba imunológica. Você não vai usar uma bomba diariamente, você vai usar eventualmente, tá? Então, o importante é você usar a tabela de diluição. Quem não tem, procura aí os líderes, para fazer essa diluição corretinha, porque tem muita coisa envolvida. Se você vai fazer para um bebê, se você vai fazer para uma pessoa de idade, se você vai fazer para um adulto, então muda as gotas. Mas, no geral, tem gente que coloca 10 gotas de cada, tem gente que coloca 5 gotas de cada. Mas, diluído no óleo de coco em 10 ml de óleo de coco fracionado da doTERRA. Mas, se você for fazer para uma pessoa de idade, que tem a pele mais sensível, vai orégano, vai o On Guard, que são óleos que tem óleos quentes. O On Guard tem canela, tem cravo. O orégano também é um óleo quente, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Se a pessoa tem a pele sensível, você faz uma diluição um pouquinho maior. Eu uso para mim e para o meu marido, quando a gente precisa, a gente usa na cápsula. Então, você pode colocar uma gotinha de cada na cápsula, que vira um shot, né, da imunidade, que você pode ingerir. Por conta do orégano, a gente não indica a ingestão por mais de 10 dias, por conta do orégano, tá? Então, como eu disse, é uma bomba imunológica, é um reforço, é quando você tá lá sem ar, sem força, e você precisa dar um up, você vai sentir que você vai gripar, você tá sentindo que você tá ficando ruim, ou então você tá gripado, você tá com a garganta ruim, você toma o seu Flon. Você pode usar também diluído no óleo de coco, e passar na planta dos pés, na coluna, atrás da orelha, nos pulsos, né? Eu uso muito, eu uso com copaíba também. Então, eu coloco, às vezes, o copaíba ali. Então, eu faço essa diluição, e isso daí, eu falei numa live 1 hora só de Flon. Então, aqui a gente tem pouquinho tempo, mas, resumindo, é para reforço imunológico, né? Então, ali, nós temos óleos antivirais, antifúngicos, bactericidas, germicidas. São óleos muito potentes para o nosso sistema imunológico. Legal, muito bom. Gente, vou dar uma dica para vocês de diluição. Por exemplo, se você vai usar numa criança pequena que não vai tomar cápsula, não tem como ela tomar cápsula, você pode pegar, por exemplo, um vidro roll-on. Esse aqui é um vidro da doTERRA, tá? O meu tá fechado ainda, mas você pode pegar um vidro roll-on desse. Esse vidro é de 10 ml. Nesse caso do Flon, o que vocês podem fazer? Pega esse vidro aqui e divide ele em 4 partes, tá? Como se você tivesse assim, ó, 4 dedos aqui, tá vendo? Aí, uma parte dessa aqui, você coloca óleo essencial. O resto, você completa com óleo de coco, tá? Então, você vai pôr o tanto de gota que precisa para 1/4 do vidro ter óleo essencial e o restante você ter óleo de coco. Isso vai ser uma diluição muito boa para crianças pequenas e para peles sensíveis, tá? Então, agora, para um adulto que vai usar, um adulto igual eu, né, igual vocês, aí a gente já pode aumentar. Você pode usar a metade em óleo essencial e a metade em óleo de coco. Mas para criança, usa 1/4 do vidro, tá? Você põe óleo essencial, o resto você completa com óleo de coco. Então, daquele 1/4, você vê lá quantas gotas eu vou pôr do frankincense, do lemon, do orégano, do On Guard, né? E pode pôr o copaíba também e completa com óleo de coco. Uma diluição ótima, simples para vocês fazerem o cálculo, tá bom? Então, pode fazer isso daí. Com câncer, a Maria Cristina está perguntando a questão de câncer. O câncer, o que tem o câncer? O câncer, a pessoa ela precisa fortalecer o sistema imunológico para não ficar doente. Se ela tem pele sensível ou não, vai depender da idade dela. Aí já não é o câncer, aí é a questão da idade. É um idoso com câncer, a pele é mais sensível. Aí você usa essa diluição que eu falei. É uma criança com câncer, pode usar o Flon desse jeito aí que eu falei também. Outra dica, gente, é colocar em difusor. Só que orégano, 1 gota só, porque no difusor ele espanta todo mundo da casa, tá bom? Meu Deus, o orégano no difusor arde até o nariz. Espanta todo mundo da casa. Muito legal. Então, aprenderam o que é Flon, né, pessoal? O que é essa bomba imunológica? Bom, agora eu vou perguntar para a Suzy de novo, né? A Suzy é a mulher das emoções aqui. Suzy, você falou do óleo que você usa para as emoções. Você falou do bergamota, você falou do frankincense, você falou do lavanda. E para criança, o que você acha que é legal para usar, por exemplo,
para controlar a ansiedade, o nervosismo, né? Ou a agitação excessiva? O que é legal a gente usar para essa parte emocional? A gente tem que observar também o quadro clínico daquela criança, porque às vezes tem criança que ela só está agitada por alguma coisa que está acontecendo com ela naquele dia a dia, mas tem criança que ela realmente tem TDA, TDAH, então tudo isso precisa ser observado. Eu vou falar em relação ao que eu tenho aqui dentro da minha casa, porque é a proposta aqui, né? Não dá para falar no geral. Na minha casa, quando as crianças estão muito agitadas, eu costumo colocar uma gotinha de vetiver e costumo colocar, porque a Vitória, por exemplo, eu vou falar para ela que tem 6 aninhos. Eu coloco uma gota de vetiver, porque o cheiro do vetiver é muito forte, então ele sobressai muito se a gente coloca mais. E eu coloco lavanda também, eu coloco umas 5 gotinhas de lavanda. E aí eu sempre estou usando a solinha dos pés, estou sempre usando atrás da orelhinha, de vez em quando, assim, ponho na mãozinha para ela cheirar. Ela tem as bolsinhas, criança gosta muito de bolsinha, então ela usa essas coisas quando ela está agitada. Ela leva na escola, ela passa nas crianças da escola, quando as crianças estão conversando muito, ela até fala com a professora, passa isso aqui nela, está falando muito. Mas ela acha que falar muito é agitação, então ela acaba dando. Eu dou sempre um on-guard, uma diluição de on-guard, que é esse aqui, ó. Esse é o dedo terra, mas às vezes eu faço as minhas próprias diluições de on-guard e mando para a escola também. Falo, tem o grupo da escola, então eu já pedi autorização se eu posso mandar, eu mando para as crianças da escola, né? Para ficarem, porque todas as crianças ficam muito doentes e a minha filha é a que não fica. Então eu falo, olha, gente, usa isso aqui nas crianças nessas épocas assim de frio. Quando é época de piolho, eu faço diluição de piolho e mando para a escola. O Melaleu que fala, olha, passa atrás da orelha. Então é uma coisa que a gente ajuda, acaba ajudando a sociedade também. Até teve uma escola que me chamou para falar sobre o vetiver, sobre outro dia concentração, antes da pandemia e tal. Então, assim, essas coisas, percebe que isso faz uma ligação forte com você e a sociedade, e você acaba implantando os óleos essenciais no meio que você vive, né? Então, você acaba falando sobre os óleos. O meu filho de 8 anos, ele é um pouco mais agitado, então eu uso o vetiver com ele, uso lavanda com ele, e às vezes o líbano, né? O meu filho de 18, ele tem muitos problemas de rinite, sinusite, Então, assim, com ele eu já faço mais inalações. Eu sempre procuro fazer assim, uma gota de melaleuca, uma de on-guard, uma gota de brief, fervo aquela água em 2 copinhos, ele põe a cabeça lá, uma toalha, ele faz por 3 minutos, cheira aquilo ali, acabou a sinusite e a rinite. Peço para ele fazer gargarejo com água morna, principalmente agora, nesse período que nós estamos em pandemia. Eu gosto muito de fazer gargarejo, assim, como prevenção com o on-guard, água morninha, água que dá para você fazer essa diluição. Não deixo ele engolir essa água nesse momento, eu peço para jogar fora. É como se estivesse limpando o que talvez pudesse estar ali e jogar fora, e não levar para dentro. Mas isso é uma sistemática minha, digamos que uma prevenção de mãe minha, que pensa, poxa, se eu não sei se tem alguma coisa ali, deixa eu falar para ele jogar para fora e não para dentro, né? É o momento que nós estamos atravessando. Meu filho de 26 anos, ele tem feito uso do limão e copaíba diariamente, depois que ele criou esse hábito. Então, é bem legal. O de 27 também faz uso de alguns óleos. E é isso, com as crianças minhas aqui na minha casa, eu faço isso. É muito importante que você conheça os seus filhos, porque eles são diferentes. Então, é errado dizer que os filhos são iguais, eles não são iguais, nem fisicamente, nem emocionalmente. E quando você vê que um filho seu está um pouco mais abalado com alguma coisa, está chegando prova, ele fica mais irritado, ele fica mais nervoso, come menos. Então, tudo isso você tem que observar, e quando você usa os óleos essenciais, você percebe quais os óleos você vai colocar ali para ele. O meu filho de 18 anos, ele tem uma repulsa muito grande para usar óleos, por algum motivo. Então, eu costumo enganar ele, digamos assim. Ou eu coloco no difusor os óleos que eu quero, ou eu espero ele dormir e coloco no travesseiro. Ele nem percebe. Eu faço muito isso com ele. Não sei por que motivo que ele tem essa repulsa aí. Então, eu acho que a gente tem que observar o lar, o que está acontecendo. Meu esposo está muito estressado, como eu falei para vocês, essa é uma dica, né? De passar nas costas ali um lavandinho, alguma coisa assim. Mas não só isso que eu faço. E ele tem o uso muito diário de óleos essenciais também. Ele tem uma vida muito regrada, muito saudável. Então, ele usa os óleos desde manhã até na hora de dormir. Para tudo, para tudo. Então, assim, você vai criando hábitos dentro do seu lar, onde todos da sua família, em comum acordo ali, fazem uma administração melhor de alimentos e de óleos essenciais, por conta e também me ver falando o dia inteiro com outras pessoas, né?
Então, eles já sabem o que fazer. Perfeito, perfeito. Agora, gente, eu quero fazer uma pergunta de novo, vou fazer para a Suelen, perguntando o seguinte: Suelen, é possível a gente usar óleo essencial em crianças especiais? Criança que tenha síndrome de Down, que tenha espectro autista, né? Crianças que têm essas questões que a gente não são normais, né? Não seriam normais, não é isso que a gente diz, mas que têm condições especiais, né? É possível, Suelen? Vou ativar aqui o som. Sim, é possível sim, Ariadne. Eu tenho uma experiência com a minha cunhada, que ela tem gêmeos, e um dos meninos dela tem hiperatividade, né? Está sendo ainda avaliado, estudado para ver qual que é o grau e tal, porque ele tem 6 anos, né? Mas aí foi muito engraçado que teve eu já usando os olhos há algum tempo, e eu tive com ela um dia e ela falou para mim que eu já tinha falado para ela dos olhos, mas ela ainda não resolveu não experimentar. E aí, quando ela me falou que o médico tinha pedido para ela aumentar a dosagem do medicamento que ele estava tomando, mas não tinha nem chegado a um diagnóstico ainda, e tinha pedido para aumentar a dosagem. E aí eu falei para ela: você quer tentar com os olhos antes de aumentar a dosagem, né, para ver se ele começa a responder de repente a essa dosagem que ele já está tomando, né? E aí eu fiz uma diluição para ela com o vetiver, com o frankincense, vetiver e o copaíba, né? E deixei uma outra diluição para ela com lavanda também, para poder acalmar. E ela foi uns 3 dias e ela me mandou uma mensagem: Su, eu acho que eu tô vendo diferença. Eu não sei se é coisa da minha cabeça, menina. Eu falei assim: o que você tá vendo de diferença? E aí ela me contou que a professora da escola mandou uma mensagem para ela dizendo que ele estava todo feliz porque ele tinha sido o primeiro a terminar a atividade em sala de aula, coisa que nunca tinha acontecido, né? E diz que o comportamento dele estava outro. E uma semana antes, teve um dia que ela precisou ir até a escola para poder levar ele para casa, porque a professora não estava conseguindo conter ele na escola, né? Ele estava muito, muito ativo, correndo, e não obedecia, e não aceitava o comando da professora, ele estava muito estressado aquele dia. E aí ela começou a perceber a diferença, e aí ela já quis o kit, aí ela já começou a usar, e não fica sem hoje de jeito nenhum. Ela fala que o dia que ela fica sem, ela realmente percebe uma diferença. E tem uma cliente também, que ela tem um menino autista, de 8 anos, ele não fala, ele até hoje ele não chega a falar, e no dia que eu fui fazer a apresentação para ela, ela me falou: você só vai ter que ter um pouco de paciência, porque tudo que é frasco, tudo que é vidro, ele quer pegar. Então, você vai ter que ter um pouco de paciência, que ele vai ficar em volta da gente. E realmente, eu apresentava para ela e eu pegava um para mostrar, né? O óleo, ele vinha e pegava da minha mão e saía correndo. Aí ela tinha que sair correndo atrás dele para poder pegar o óleo. Foi até divertida a apresentação, porque ele se envolveu na nossa apresentação ali junto também. E aí ela começou a utilizar os óleos, ela começou a seguir até a Thalita Morim, né, que a gente tem no grupo, que ela faz bastante atividades falando a respeito disso, né, dá bastante aulas falando a respeito do uso dos óleos para TDAH, para autismo e tal. E aí ela começou a acompanhar a Thalita e começou já a usar outros óleos também. E ela já está assim, empoderada. Ela já está ela mesmo utilizando os óleos essenciais, e às vezes ela me manda falando: olha, eu comecei a usar tal óleo e notei que ele está diferente. E inclusive um pouco antes da pandemia ela falou para mim que tinha mudado ele de escola, porque ela estava sentindo que agora ele ia começar realmente a aprender alguma coisa, depois que ela começou a utilizar os olhos, porque ela começou a notar a diferença dele, que ele está mais centrado, que ele está conseguindo parar para ouvir as pessoas. Então, ele começou a soltar mais a voz. E aí ela chegou até a mudar ele de escola por conta disso, porque ela falou que tem certeza que agora ele vai começar realmente a aprender alguma coisa, então valia a pena ela colocar ele numa escola melhor para ele aprender mais. Então, assim, eu acredito que não só pode, como deve ser utilizado.
Perfeito, é isso mesmo que eu falo. O maior erro é não usar, né? Agora eu vou perguntar para a Juliana, gente, sobre um produto que tem no mercado brasileiro e às vezes as pessoas têm medo de usar ou não usam ou nem sabem, que são os Beadlets da doTERRA, né? A doTERRA tem, eu não tô com eles aqui para mostrar, mas são umas bolinhas, umas pérolazinhas, tá? Então, olha lá, a Dani está mostrando ali, ó. Vou ativar o seu som, Dani. Você fala para aparecer você aqui no orador, na exibição de galeria. Fala um oi, Dani. Oi. Aí, ó. Aqui, ó. Aí, esses são os Beadlets. Esse é o de Peppermint e tem o de On Guard também, que são umas pérolas. Então, ela vai mostrar para vocês. Olha o que são os Beadlets. Olha lá, gente. Não sei se dá para ver. Tá vendo? Sabe o que tem dentro dessa bolinha? 1/4 de gota de óleo essencial, tá? Então, os Beadlets foram feitos aí para serem usados e eu quero perguntar para a Juliana, né? Juliana, você usa Beadlets nos seus filhos? Você já deu para as crianças? E a partir de quantos anos você começou a dar? Como que é essa experiência aí? O Pedro toma hoje, tem 3 Beadlets por dia, né? A gente já estipulou que é o óleo, a gente fala que ele fala que é do Corona, que é o óleo do Corona. E aí a gente mas ele tem 5 para 6 anos, né? Eu nunca tive medo de ingestão de óleos. Acho que quando a gente, claro, criança, você tem que ter um pouco mais de segurança, né? Tem algumas diretrizes de segurança para você ministrar com criança, né? Tem pele mais sensível, pode dependendo aí da criança acontecer alguma coisa. Eu nunca tive medo, né, de indicar a ingestão. Então, eu já passei óleo do meu dedo na boca da minha recém-nascida, porque a gente tinha feito uma microcirurgia. Então, quer dizer, eu sempre fui muito segura nesse sentido. Então, com o Pedro, a gente ingere óleos essenciais aí desde praticamente que eu comecei com a doTERRA, né? Através do mel aí, que acho que a Thalita comentou, através de mel, através de gotinhas. Os Beadlets a gente tem usado desde que lançou no Brasil, né? Porque ele não veio junto com a doTERRA, né? Há 2 anos atrás, ele tem menos tempo. Então, eu sempre tenho. Tem o quê? Não tem. Não sei se foi em outubro do ano passado, né? Que lançou. E eu sempre tenho, né? Eu já tinha uns na época que veio dos Estados Unidos para mim, mas eu não usava com muita frequência. Eu comecei a usar com mais frequência diariamente agora, nesses últimos 2 meses. Então, eu tenho feito uma rotina. Eu sempre à noite, durante o dia eu dou um para ele, e à noite eu dou dois Beadlets aí, 2 pérolazinhas para ele ingerir. Tenho dado o de On Guard, né? O do Piper, eu acho que o único cuidado é porque se a criança morder, então a criança tem que conseguir engolir. Se ela morder, vai abrir na boca, né? E aí pode arder, a criança pode incomodar. Então, no começo, até ele entender que tinha que engolir, ele mordia. E aí ele reclamava, né? Então, você pega, por exemplo, um guarda que tem canela, que tem cravo aí, ele, tá ardendo, né? Mas aí a gente conseguiu fazer com que ele aprendesse a engolir, né? Então, aprendesse a engolir aquela pérolazinha ali, de maneira que agora é muito natural. Eu já coloco assim na mãozinha e ele faz sozinho, engole sozinho. Perfeito. Não, eu acho que é super seguro, sim. Eu acho não, eu tenho certeza. É muito seguro. Na convenção, a Pamela Tanimura, ela falou sobre a ingestão desse Beadlets, ela falou que a menininha dela, de 11 meses, ela deu para a menininha ingerir. E ela colocou assim, ela misturou com mel, pôs no canudo assim, e fez a menininha dela chupar para engolir, para não estourar na boca, porque se estourasse, incomodar a menina, né? Então, ela fez isso e tinha 11 meses a criança. Então, para ver como é que isso é normal, é 1/4 de gota ali, gente. É muito seguro se usar esse Beadlet com a criança. Aliás, é ideal, né? O On Guard Beadlet, você fazer a criança tomar isso daí, é ótimo para a criança, né? Muito bom. Ótimo. Bom, agora eu vou perguntar para Thalita, né? Thalita, que experiência, Thalita, com os óleos na sua casa mais te marcou?
Deixa eu ativar o som da Thalita, vamos lá. Então, Ari, a experiência que mais me marcou foi a primeira, né? Essa que eu fiquei lá, que eu falei para vocês que eu fiquei orando lá para dar certo, e adivinha, deu certo, né, gente? Não por conta, a oração estava apaziguando meu coração, porque o óleo estava fazendo o trabalho dele independente da minha fé, né? Como eu falei para vocês. Ele funciona, porque a natureza foi criada e ela funciona independente da nossa intervenção, né? Então, essa experiência, a minha filha estava com dor de garganta, dor de ouvido, é o pacote completo que eu falo, né? Que é dor de garganta, dor de ouvido, febre e a criança berrando, né? Então, ela estava naquele grito, naqueles berros, e de tempo em tempo minha mãe me ligava ainda para atacar o terror. Leva essa menina no médico, você é louca, já é louca. E eu lá, passando os olhos. Quais olhos? Então, essa foi a minha maior experiência, foi onde eu falei, nunca mais, a partir de hoje, nunca mais. E eu falava para o meu marido, às vezes ele falava assim, você tem certeza? Você tem certeza que você está fazendo? E eu tinha estudado já bastante, eu já tinha interiorizado de que funcionava, já explicava para as pessoas que funcionava, mas eu nunca tinha tido uma experiência que estivesse colocando à prova aquilo que eu estava acreditando. Então, essa foi a maior experiência. E ela berrando, minha filha berrando, dor de ouvido, com dor de garganta e febre. E aí, de vez em quando, ele falava, tá, você tem certeza? E de 3 em 3 horas, gente, o que eu passava? Melaleuca, orégano e On Guard. Então, esses 3 óleos eu passava intercalando. Atrás da orelha, gente, óleo essencial nunca pinga dentro do ouvido, tá? Nem dentro do nariz, eu sempre falo isso, nem dentro dos olhos. Então, às vezes, tem alguma coisa no olho, a gente sempre indica um terçol, em volta. Então, principalmente criança, tem que tomar muito cuidado. Então, vai com algodãozinho assim, ou com o dedinho mesmo, você diluído no óleo de coco, eu passava o dedo assim, e passava em volta do ouvido, em volta assim, ó. Na parte da frente, na parte de trás, aqui nas dobrinhas, fazendo carinho, conversando com ela e passando assim, a melaleuca. E na garganta também, passando assim. E nos pés, né? Na planta dos pés, sempre. Sempre que, mesmo que a dor é no ouvido, eu sempre passo nos pés. Então, essa foi a minha maior experiência. E o Peppermint, para baixar febre. E uma coisa muito, muito legal, porque quando a gente usa... O que acontece antigamente, né? O meu eu antigo. Quando a criança está com febre, você vai no médico, o que ele faz? Ele te dá um antitérmico. O que ele faz? Ele corta a febre. Gente, isso é perigosíssimo, né? Nesse estudo todo, depois de muitos cursos, eu fui aprendendo até como que funciona isso, né? Se você vai e dá um medicamento para cortar essa febre, o que é uma febre? A febre, nosso corpo, ele esquenta de uma tal forma, em alta temperatura, para matar um invasor, né? Então, é uma autodefesa do nosso organismo. Quando a gente dá um antitérmico para uma criança, você está interrompendo isso. O corpinho dela começa a entender que ela não tem capacidade de cura, de autocura, que é o que acontece da criança ficar sempre doente, sempre ficar com a garganta inflamada, sempre, porque o corpo para de querer combater, porque ele não entende mais, né? Sempre vem um remédio que tira aquilo. Então, isso daí é muito importante. Então, a gente não corta a febre. O Peppermint, ele resfria o corpo. Então, óleo de coco com Peppermint passando no corpo todo, no peito, nas costas, nas pernas, para resfriar o corpo dela. E o Peppermint é impressionante, porque ele não vai cortar a febre, ele baixa a febre, só que ela fica ali trabalhando. E isso é importante você entender que é normal, é natural, e é importante que isso aconteça, né? Então, sempre medindo ali com o termômetro. Então, de 3 em 3 horas, passava o Peppermint todinha nela, passava o melaleuca, o orégano, atrás da orelha, na frente, assim, na garganta. Gente, eu não dormi essa noite. Foi a minha primeira experiência. Depois dessa noite, teve outras, né? Poucas, umas 3 vezes só. Só que aí eu tava mais tranquila. Só que nessa noite eu tava muito assim, eu tava muito querendo que desse certo isso. Pôr na prova, sabe? Coloque os olhos à prova, gente. Coloque à prova isso, que esse conhecimento, coloca à prova. Então, num momento de pânico, assim, de estresse, coloca à prova, porque aí você vai fortalecer e nunca mais você vai voltar para trás. Então,
eu passando o peppermint para resfriar o corpo e passando melaleuca, orégano e on guard, né? Intercalando. Então, eu passo a noite toda eu fazendo isso, né? A cada 3 horas. No outro dia de manhã, gente, juro para vocês, quem é mãe aqui que já teve isso, para eu não sair aqui de mentirosa, confirma para mim, porque eu sei que tem um monte de gente que passou por isso. Gente, sério, no outro dia ela não tinha mais nada. Eu olhava para o meu marido, nem eu acreditava. Eu queria que funcionasse, eu estava até orando para funcionar, eu tinha convicção, eu estudei que ia funcionar, e quando funcionou, eu falei, não acredito. Eu não acredito, porque se eu estivesse usando um remédio, né, sintético, que eu estava acostumada, eu ia ficar 3 dias cuidando dessa menina, essa menina mole. A febre, criança com febre, ela fica mole, não tem vontade de fazer nada. Minha filha, com febre, no outro dia, a febrinha ainda estava ali, sabe? Mas super controlada. E ela ativa, ela correndo, ela brincando. E dor de ouvido, nada. Dor de garganta, nada. Então, gente, essa foi a minha maior experiência com a minha filha, mas depois dessa teve várias outras. Meu marido tinha gota, que é artrite gotosa, com o Lemon, que é super simples, o óleo mais barato da doTERRA, também hoje ele não tem mais, e ele tinha recorrente, a cada 3 meses ele não conseguia pôr o pé no chão de tanta dor que ele sentia. Não sei se vocês sabem, que inflama, né? Então dá muita dor, é uma dor terrível, e ele não conseguia trabalhar, não conseguia sair, ia pisar no chão, sofria muito. E outra experiência muito grande que eu tive foi comigo mesma, que é com o Brief, que é para o sistema respiratório. Eu era super alérgica, esse tempo friozinho aí, nossa, já trancava tudo. Já podia comprar estoque de remédio, e eu bebia igual água, aqueles negocinhos, aquele Sorine, né, o soro, bombinha. Então eu tinha muita sinusite também, tudo congestionado, e não era algo que passava. Eu não sentia mais cheiro das coisas, e hoje eu não sinto mais nada, gente. Eu ainda uso o Brief, ele me faz muito bem, mas eu não tenho mais aqueles ataques que eu tinha, né? Tinha hora que eu não conseguia respirar. Então o Brief é o meu óleo queridinho. A maior experiência foi essa primeira, que a minha mãe falava, você vai matar sua filha. E eu fiquei ali firme, não, eu estudei, funciona, é comprovado cientificamente. Não tenho que duvidar, eu tenho que botar à prova, senão nunca vou conseguir. Foi essa a maior experiência. Legal, muito legal. Isso é ótimo a gente ter essas experiências de convicção, né? Agora, gente, eu quero fazer uma pergunta para a Dani, tá? Nós estamos indo para o final aqui do nosso bate-papo. E eu quero perguntar para a Dani o seguinte: Dani, você começou a usar os óleos por causa da saúde dos seus filhos. A partir de que momento você decidiu transformar esse uso dos óleos num negócio, né? Transformar isso numa profissão? Então, o kit chegou em março, aí eu li bastante para me instruir como a gente iria utilizar, e a gente começou a utilizar aos poucos, né? E um tal de Everton Dias, conhecem? Conheço. Me ligava, Dani, como é que tá? Tá usando, não te preocupa, não é tão difícil assim, não precisa ler tanto para usar, pode usar assim, pode usar assado, e foi falando do negócio também. E aí eu dizia para ele, não, mas eu vou só usar na família, a gente vai só usar aqui em casa, né? Já tem um outro trabalho, o Léo também tem um outro trabalho, a gente não tem tempo, mas está muito bom os olhos e tal, né? E ele não desistiu de mim. E até que um dia, aí a gente começou a fazer o seguinte, as pessoas em volta, né? Porque assim, o que é bom, não tem como tu não compartilhar. Então, as pessoas em volta começaram a perceber, a gente começou a compartilhar, família, familiares, colegas de trabalho, igreja, vizinhos, e aí a gente começou a vender, mas assim, comprar, fazer pedido para vender e tal em setembro. E aí, daqui a pouco, o Everton liga, Dani, parabéns, você bateu gerente. E eu, o que é isso, né? Dani, parabéns, você bateu diretora. Daí eu falei para o meu marido, eu disse, olha, Léo, acho que a gente tem que dar uma olhada para esses números aí, né? Tá ficando interessante. Aí, a partir desse momento, a gente começou a querer entender um pouco mais os números, né? Ainda bem que o Everton nunca desistiu, porque daqui a pouco eu iria utilizar os olhos um pouco, deixar de lado, né?
Mas depois que tu tem a experiência e compartilha e aprende, né? E como as meninas falaram ali, é um presente de Deus mesmo, não tem como parar. E é algo assim, foi algo... não foi muito assim, eu vou decidir vender óleo essencial. Não tem como tu não compartilhar, não tem como aquilo não acontecer, né? Então, a diferença é tu dedicar um tempo todo dia ou toda semana. Às vezes eu consigo me dedicar mais, às vezes menos, mas vai devagarinho, mas nunca parando, sempre diminuindo, sempre aumentando, né? Nunca diminuindo. E a outra coisa também, que assim, eu tinha um pouco de resistência, era a questão, não gosto desse negócio de marketing multinível. Estou aqui com os produtos, são maravilhosos, mas eu não quero saber desse negócio aí, não tem nada a ver, né? A doTERRA não foi criada pensando em ser uma empresa de marketing multinível, né? Ela teve que se adequar para entrar em alguns países e conseguir fazer uma bonificação para a gente, que é muito boa. E também o que me levou, assim, eu lembro que eu tinha parado, eu caminhava, daí o meu marido me incentivou, não, Dani, começa a correr. E aí, com os olhos, isso ajuda também. Então, motiva em todas as áreas da nossa vida, né? Tanto para os filhos, para a gente também, a parte emocional também, então não tem como não compartilhar e não vender também, né? E aí isso acaba virando um negócio. E também outra coisa que eu gostaria de compartilhar, com o pouquinho que a gente ganhava todo mês, a gente conseguiu incrementar aí uma viagem que era um sonho que a gente queria fazer, e foi por causa daquela receita que a gente teve ali em alguns meses da doTERRA que a gente conseguiu realizar isso também, né? Então é outra forma aí, né? Mais uma vez a doTERRA nos ajudando a ser mais feliz. Você pretende algum dia parar de compartilhar os olhos, Dani? Não, nunca. É muito legal isso, né? Muito legal. Suzy, deixa eu perguntar para você, Suzy, agora, né? Para a gente poder ir agora encerrando. Me fala, Suzy, você consegue conciliar o seu tempo de mãe com o seu tempo de empreendedora na doTERRA? Por que você compartilha a doTERRA agora? Primeiro, eu compartilho doTERRA porque fez efeito em mim. Eu era usuário de tarjas pretas, inclusive para dormir. Eu tinha síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Então, a questão foi acontecendo comigo, Suzy. Eu ia internada todo santo dia com ataque de pânico. Isso é horrível. Quem aqui da sala tem, sabe como é. Ou já viu alguém, sabe como é. Uma sensação de morte muito grande. Então, isso, eu não acreditava de forma alguma que os óleos essenciais, uma coisa tão natural, pudesse me fazer sair de Rivotril, de Lorazepam, de sertralina, etc. e tal, e partir para uma coisa natural. Então, isso foi o meu primeiro, assim, que motivou, de fato, trabalhar. Em relação aos óleos essenciais também, tem uma questão, a marketing multinível, como ela falou anteriormente aí, além de hoje ser uma profissão também, é uma forma com que a doTERRA ela encontrou de fazer a sua distribuição. Cada empresa encontra a sua forma. Coca-Cola, por exemplo, ela gasta aí propagandas milionárias com a marca dela. Então, cada um encontra. E como a doTERRA já é uma marca que trabalha muito com o poder, assim, a comunidade, ajudar e tudo mais, então é uma forma também que ela encontrou de que qualquer pessoa, em qualquer profissão, ela pode ser socialmente muito bem remunerada. Ela não precisa ser médica, ela não precisa ser nada disso. Pode ser uma pessoa simples, pode ser uma pessoa que não tem nenhum estudo, que ela pode ter um salário digno, um salário legal, pode ter uma recompensa muito boa. Então, isso me ajudou bastante também e ajuda muito com o pessoal da minha equipe com que eu falo sobre isso. Agora, como é que eu compartilho? Gente, isso é uma coisa que a gente tem que começar a fazer de verdade, porque as mães, elas usam muito isso como uma objeção. Eu tenho filho, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Bota todo mundo para trabalhar na doTERRA. Aí você vai ver que funciona. O que eu faço aqui em casa? Bom, os meus 3 menores que moram comigo, os outros não, mas os meus 6 menores que moram comigo. Então, eu boto todo mundo para trabalhar. Tem alguém mandando alguma mensagem, às vezes que eu não consigo responder, eu peço para alguém responder. Todo mundo já sabe como é que funciona. Aqui na manutenção da casa, nós não temos empregada. Então, como é que funciona? Cada um tem uma obrigação aqui dentro da minha casa. Então, todo mundo fala, mãe, quando é que você vai ganhar dinheiro ainda da doTERRA para pagar a gente? Porque eu fiz salário para todo mundo. Mas aí eles precisam me ajudar. Então, assim, por exemplo, vem muita gente buscar diluições aqui em casa.
que às vezes compra, etc. Então, as minhas próprias crianças, elas já vão, né? Falam, minha mãe falou para você, porque eu nem sempre atendo, eu moro num prédio, eles que descem lá e vão entregar, recebem, uma belezinha. Então, todo mundo trabalha com os óleos essenciais. Eles fazem videozinho bonitinho deles lá, tal. Eu ainda não comecei a postar nada disso, mas é legal. Eu coloco nas redes sociais deles lá, ou da escola, tal. Então, todo mundo. Como é que eu fiz com os mais velhos? Aí já é uma coisa diferente, porque já são casados, já moram em outra casa, né? Eu falei com eles sobre a possibilidade de trabalho, de ganhos extra, porque já, né, já são concursados, tudo, mas de extra. E aí adotou a ideia e eles entraram na do Terra também. Ou seja, mais uma forma de comunicação que eu tenho com eles fora, que eles estão longe, né? Então, para você não ser uma sogra muito invasiva, é uma técnica aí, gente. Aí você liga para a Nora e fala, e aí, como é que tá os olhos? Está vendendo? Tá, né? Não sei o quê. Ó, hoje, esse mês você bateu executivo, hein? Legal, hein? Não sei o quê. Então, é uma forma que você tem de estar dentro lá do lar do seu filho casado. Você tem que tomar cuidado com a Nora danada. Tomara que ela não esteja aqui, mas eu amo ela como filha. Então, a gente tem essas técnicas. E aqui em casa eu tenho isso. Eu ponho todo mundo para trabalhar. O meu marido, ele é militar. Então, ele vende lá no trabalho dele. Ele vende lá, ele fala das experiências dele. Os meus filhos falam nas escolas. Então, todo mundo aqui em casa trabalha. E aqui dentro de casa mesmo, me ajudando no celular, ou no notebook, ou abaixando alguma coisa para mim, ou fazendo aqueles posts. De alguma forma, a gente bota esse povo para trabalhar. E aí, vocês são uma família junto. Vocês trabalham juntos. Aí não fica aquele cabo de guerra, entende? E eles falando assim, a minha mãe não dá atenção, ou a minha esposa não dá atenção. Não, porque nós estamos no mesmo propósito. E aí, a gente fazendo isso, você consegue fazer com que tudo flua e todo mundo conversa sobre a mesma coisa sem se tornar chato. Porque você, mãe, acaba ficando chata. Você fala muito sobre os óleos essenciais o tempo todo. E aí, todo mundo da sua casa fala, nossa, para que é isso, não sei o quê. Ela fala só de óleo essencial, mas aí todo mundo quer conversar sobre óleo essencial porque nós estamos numa mesma empresa. Então, é a empresa da família. Eu coloquei dessa forma. Muito bom. Ariadne, só um detalhe, é feio fazer isso, mas eu não vou deixar. Olha só, eu tenho muita gente da equipe que entrou aqui e eu quero agradecer muita força, viu, pessoal? Eles comentaram lá nos grupos deles, tudo, vamos entrar lá para ver a Suzy, prestigiar, Letícia e tudo mais. Nossa, gratidão demais por estar aqui me dando força, segurando a minha mão. Eu sinto a mãozinha de cada uma de vocês aqui, que eu estou bem nervosa. Legal. Bom, e a Juliana? Juliana, como que você faz, né? A pergunta que eu vou fazer para todas vocês, né? Por que você decidiu compartilhar e por que você continua compartilhando a doTERRA? Por que você decidiu tornar isso um negócio também na sua vida? Eu conheci os óleos essenciais um pouco antes da doTERRA, né? E eu já gostava bastante. Então, eu sempre tive na minha mente que era uma grande oportunidade, né? Eu sempre tive na minha cabeça assim, quem chega primeiro bebe água fresca, né? Então, como a empresa estava chegando, está ainda chegando no Brasil, eu sempre vislumbrei que isso poderia ser uma fonte de renda. Mas nós também aqui somos empresários, né? Tanto eu como o meu marido, nós temos outras empresas e a gente ainda estava ali engatinhando, começando, as empresas ainda precisavam muito da gente, né? E os meus filhos são pequenos, então eu tinha, né, que me desdobrar bastante em cuidar de algumas partes da minha empresa. Eu trabalho com educação, com uma escola, com algumas partes da minha empresa e conciliar com o Pedro e depois com a gestação, né? Então, sempre ficou como um extra, né? E eu lembro que no início eu falava assim, né? Tá bom, eu sabia que poderia ser uma grande oportunidade, inclusive financeira, mas eu falava assim, tá, eu tenho que ganhar aí R$500 para eu ativar meu LRP, porque eu gostava do LRP, né? Eu falava assim, não, então eu tenho que, se me pagar R$500 para eu ativar meu LRP, eu estou feliz. E aí, aquilo acontecia assim, muito natural, né? Ou eu vendia os óleos assim, para as minhas vizinhas, para o grupo de mães das escolas e tal. E aí, conforme a minha comissão foi aumentando, eu fui gostando um pouquinho mais, aí eu fui fazendo um curso de aromaterapia aqui online, outra coisa ali, a gente vai se apaixonando, a gente vai se envolvendo, né? E aí eu decidi fazer mais profissionalmente
eu estava grávida ainda da Bia e eu conversei com meu marido, eu falei assim, olha, o negócio aqui, eu acho que vai ser a gente fazer do terra mesmo, né? Eu quero fazer isso, né? Você segue com a sua empresa aí que está dando certo, a minha a gente deixa aí para o meu sócio, né, que é o filho dele, a gente deixa para ele ir cuidando, e eu quero, depois que a Bia nascer, me dedicar cada vez mais, conseguir fazer cada vez mais do terra, porque eu sempre conciliava assim, né? Eu tinha a flexibilidade da empresa ser minha e eu poder mexer um pouquinho com o meu horário. Mas antes era muito, antes da Bia, né? Com a Bia ficou um pouquinho mais complicado, mas antes da Bia eu fazia as reuniões, ou depois que o Roberto já estava em casa, que meu marido já estava em casa, para que ele ficasse com o Pedro, ou nesse momento que ele estava na escola, né? Da 1 às 5, eu corria para conversar com alguém, para fazer alguma coisa, né? Então, e aí agora depois que a Bia nasceu, eu tive aquele tempo que ela precisava mais de mim, né? Então, agora que a gente tem um pouquinho mais aí de flexibilidade, que ela está um pouquinho maior, mas eu preciso, assim como a Suzy, eu preciso muito ainda da minha família, no caso aí do meu companheiro, né? Do meu marido. Ele é o meu grande apoio, ele que fica com os meus filhos para eu fazer as minhas reuniões, ele que está fazendo meu bebê dormir desde as 9 horas aqui agora, para eu poder estar aqui com vocês. Então, tudo isso faz parte aí da grande parceria. Hoje, a gente colocou a Doterra, ela faz parte do nosso plano familiar, ela é um dos nossos negócios, né? Ela é uma das nossas rendas, ainda não é do jeito que eu quero, né? Eu ainda vou conseguir patamares aí muito maiores, mas ela já está no nosso papo, né? Antes era uma coisa bem sutil, né? Ah, não, tudo bem, eu tenho que me manter aí com o meu LRP, e depois a gente falou, poxa, eu acho que isso aqui pode ser algo muito maior, né? Pode ser algo realmente assim extraordinário. E eu tenho trabalhado bastante para tornar realmente extraordinário. Então, a gente tem se desenvolvido nessa parte. E aí fica mais para mim, né? Porque acaba que eu sou mais comercial que o meu marido, né? Ele me ajuda aí no meu suporte, né? No meu staff, cuidando das crianças para eu poder fazer uma reunião, né? Me auxiliando e usando os óleos essenciais também, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença aí. Um dia você pode parar de compartilhar do terra? Não, não, de jeito nenhum. Eu acho, assim, por sonho, exemplo, né? esse mês passado, eu estava assim muito descrente, por conta da crise, né? Então, o meu negócio teve uma queda de faturamento assim muito grande. Eu falei, nossa, como que a gente vai fazer? E aí, algumas pessoas assim da minha rede da Doterra, que sempre compram muito bem, vendem muito bem, né? Começaram a falar, Ju, esse mês eu não vendi, esse mês eu não vou conseguir comprar os 100 pontos, vou comprar menos. E aí aquilo foi me dando uma angústia, assim, e eu fiquei os primeiros dias do mês passado, assim, muito apreensiva. E depois foi tão incrível assim que a coisa aconteceu assim, de uma maneira assim tão incrível que foi o meu melhor mês, assim, né? Eu tô quase batendo aí meu Premiere e eu quase bati o mês passado e no outro anterior também, mas foi muito melhor. E eu falava assim, gente, como, né? Assim, e aí isso me deu um gás tão grande que eu comecei esse mês, assim, aproveitando que está todo mundo em casa, né, que eu posso marcar as minhas reuniões aqui e contar com meu marido, a gente só concilia a agenda, eu falo, olha, eu vou fazer um Zoom de apresentação 3 horas. Ah, não, tá, então porque eu tenho outra reunião aí que eu tenho que fazer assim, né? Então a gente concilia dessa maneira e eu comecei esse mês assim muito no gás, né? Eu acho que se eu tivesse começado no gás o mês passado como esse, eu acho que eu tinha atingido aí e subido aí meu nível mais uma vez. Mas fez parte, né? Fez parte da minha vida ali. Foi importante também aquele momento de angústia, até para eu entender e a gente também conseguir dar esse up aí. Agora eu tenho que ir e vamos assim mesmo, caiu num lado, vamos fazer do outro, né? Perfeito, perfeito.
Agora você, Suelen, me conta isso, Suelen. Como que você decidiu transformar a Doterra num negócio de vida para você, né? E por que você sentiu o desejo de compartilhar e continua tendo esse desejo? Olha, para falar a verdade para você, eu comecei a compartilhar mesmo sem ter o desejo. Porque quando eu conheci, eu fui a mesma coisa acho que a Dani, né, falou que não, eu só quero usar para mim, só vou usar aqui nos meus tratamentos, vou estudar um pouco mais e só isso. Você lembra, né? E aí eu lembro, só que eu cheguei com aquela caixinha em casa e o desespero foi aquela coisa tão grande de querer abrir, sentir o arominha de todos e não sei o que. Eu cheguei em casa, abri a caixa, senti o cheiro, tudo, e depois fui dar uma pesquisada na internet a respeito, daí comecei já a procurar algumas coisas a respeito, mas para o meu uso e para o uso na clínica, né? Era mais pensando no uso estético também, por conta da minha mãe, o que eu ia dar para ela usar e tal. E aí, nisso, no dia seguinte, a minha irmã veio em casa e eu comentei com ela, ela falou assim, nossa, legal isso daí. Nossa, eu vou querer uma caixinha dessa, eu vou querer. Agora eu não posso, mas eu vou querer. Aí eu falei assim, tá, daí eu falo para a Ariadne para você. Aí passou. Aí comentei com uma outra cliente minha, ela, nossa, interessante, gostei. Aí eu falei, por que eu vou falar para a Ariadne? Se tá todo mundo querendo, eu que vou cadastrar, se ela já falou para mim que ganha bônus. E aí eu mandei uma mensagem, como é que eu faço para ganhar dinheiro? Eu tenho essa mensagem até hoje no meu celular, como é que eu faço para ganhar dinheiro com isso? Mas eu ainda não tinha noção do tamanho, da proporção que era isso, né? O meu medo maior era eu não conseguir, como é que eu vou fazer o LRP? Para eu ser consultora, eu tenho que fazer meu LRP também. Era um medo que eu tinha, porque eu não sou muito, agora eu sou, mas eu não era muito vendedora, né? Eu tinha um pouco essa barreira de vendedora, né? E só que, como a Ju falou, o negócio é tão natural que daí você comenta com uma pessoa e a pessoa, o kit eu não quero, mas eu quero um óleo, eu quero não sei o quê. E eu comecei a comprar e fazer meu LRP e eu não conseguia ter os óleos para mim, porque eu ia fazer o LRP e eu tinha encomenda para o meu LRP, né, de óleo avulso. E até hoje eu vendo óleo avulso, então o meu LRP é metade de óleo para mim, metade de óleo que eu estou vendendo. Então, eu não cheguei a tirar tanto dinheiro do meu bolso para pagar esses óleos, esse LRP. E isso aí foi me motivando cada vez mais. Falei, não, se eu posso pagar meu LRP, eu posso ganhar um pouquinho mais. E fui fazendo, tanto que no meu primeiro mês, o meu upline lá fez uma promoção, né? Que quem cadastrasse 4 pessoas ganharia um difusor. Eu falei, eu quero esse difusor, mas eu não estou podendo ganhar. Como eu comentei, foi bem no mês que meu marido foi dispensado do serviço, né? E aí eu falei, nossa, eu quero esse difusor para mim, já que é promoção, eu quero. Aí fiz classe, a gente fez uma classe lá na clínica, até você fez uma classe lá na clínica, chamei todas as minhas clientes para participar dessa classe, já comecei a falar dos óleos. E aí ninguém quis cadastrar, eu falei, nossa, o negócio é difícil, não é tão fácil assim, né? Só a minha irmã que cadastrou, que estava querendo, a outra cliente que falou não foi. E quando chegou no penúltimo dia do mês, eu fiz mais 3 ou 4 cadastros, e aí eu terminei o meu primeiro mês com 5 cadastros. E aí foi onde eu falei, não, esse negócio é legal, eu quero participar disso, eu vou continuar, porque além de eu estar fazendo bem para as pessoas, aí eu comecei a me envolver mais com as pessoas que tinham comprado também, e as clientes passaram a ser amigas mesmo, né? Porque você começa a saber dos problemas que eles têm, e aí você indica para poder ajudar, e comecei a estudar mais, então eu comecei a gostar muito. E eu passei pela situação que a Ju passou aí agora, né? Em mês passado, mês retrasado, aliás, eu cheguei ali a pouquinho de bater o Premier e não consegui. Fiquei lá até 9 horas da noite, mandava mensagem para um, para outro, falei, não, quando eu falei assim, não vai dar, deixa. Desliguei tudo, deixei de lado, e aí uma consultora minha me mandou uma mensagem, falou, Su, vou passar o contato para você de uma pessoa que ela está querendo fazer o cadastro, ela está entrando no site da Doterra para fazer o cadastro. Falei, não manda, não, deixa que eu falo com ela. E voltei a falar com a pessoa de novo, já tinha largado, já tinha desistido, já porque era o último momento.
já tinha desistido. Falei, não, deixa que eu falo com ela. E corri atrás. Eu não sei de onde surgiu essa ligação. E aí falei com ela, tudo, e no fim ela acabou falando que não ia fazer o cadastro naquele mês, que ia esperar um pouquinho. Daí não veio o Premier no mês retrasado. E aí eu falei, nossa, cheguei tão perto, não fui, fiquei chateada. Aí comentei com o meu líder, né, com o Felipe, no dia seguinte. Ele me mandou mensagem, e aí, vamos esse mês? Eu falei assim, não, vamos sim, vamos continuar, mas com o pé no chão, vamos com calma, não vou me desesperar, não. Vamos fazendo as coisas devagarinho, do jeito certo, porque o que tiver que vir, vai vir. E fui fazendo aos pouquinhos e fomos fazendo. Quando chegou na última semana, ele falou para mim, você já viu sua pontuação hoje? Eu falei, não. Eu entrei, que eu olhei minha pontuação, falei, vamos correr atrás. Vamos correr atrás. E veio o Premier no mês passado. Então, assim, foi muito gratificante receber esse Premier, mas pelo momento que a gente está vivendo e tudo mais, e por conta do que eu falei, eu não estou trabalhando, né? A minha única renda aqui em casa estava sendo do meu trabalho, né? A renda fixa que a gente estava tendo. E aí, do nada, parei e não podia mais trabalhar. E aí a Doterra supriu isso para mim assim no momento realmente que eu precisava. Então, isso parar porque ela ainda não viu o bônus de Premier dela ainda, né? Que é só dia 15 que ela não vai vi. saber. Não vi ainda. Só dia 15 que ela vai saber o gostinho do Premier. Aí, só para avisar, o negócio vicia, tá bom? E ao contrário da Ju e da... Ai, desculpa, esqueci o nome da outra, da Suzy. Ao contrário das duas, eu estava sem o meu marido no mês passado, porque justo quando começou a pandemia, ele conseguiu um trabalho temporário. E aí eu não tinha com quem deixar ela para eu poder fazer as reuniões. Então, o que era o meu combinado aqui com ela? Parte da manhã é dela. Então, a parte da manhã a gente brincava, a gente corria no quintal, a gente se divertia, fazia o que tinha de fazer, almoçava depois do almoço, aí eu colocava um filminho para ela na sala, ela ficava deitadinha assistindo o filminho e eu sentada na mesa ao lado dela com o computador trabalhando. Então, a gente se falava, ela vinha, falava comigo e tal, e aí o período da tarde eu pegava para trabalhar, para responder mensagem, para fazer o que tinha de fazer com ela ali do meu ladinho. E assim conseguimos. E o resultado veio. Bom, agora para a gente encerrar, que já está super tarde, a gente já vazou do horário todo, eu vou deixar a Thalita encerrar e falar. Thalita, por que você decidiu fazer disso um negócio, tá? Por que você compartilha os olhos da Doterra, né? Começou e continua compartilhando? Então, essa vontade de fazer um marketing multinível veio primeiro do meu marido. Ele fez algumas mentorias e quase todas elas é citado, né? É falado do livro Pai Rico, Pai Pobre, é falado do Kiyosaki, do quadrante. Alguns aqui sabem, quem não sabe, vai ler lá que vale a pena, gente. E ele sempre falava para mim, a gente precisa fazer um marketing multinível, a gente tem que fazer um marketing multinível. E ele pesquisou vários, e ele vinha me mostrar, e eu ficava assim com aquela cara, porque, gente, eu sou coach e hipnoterapeuta, então o meu negócio é gente, é pessoas. E aí ele vinha com aqueles marketing multinível lá, e a gente tem que fazer, e a gente já tem também uma empresa de telecomunicações, que eu ajudava ele também, hoje menos, mas eu era bem mais ativa, e ele queria que eu assumisse assim a maior parte do tempo fazendo esse marketing multinível e não me conectava com nada, eu não queria vender perfume, eu não queria vender panela, eu não queria isso, sabe? E eu não queria vender coisas. E para mim eu ficava não, é um bom negócio, faz parte, a gente não pode pôr nossos ovos todos numa cesta só, porque se cair quebra, a gente tem que ter outras fontes de renda e tal, aquela conversa, né? E eu entendo tudo isso, eu falava para ele, eu entendo, mas eu não gosto desse. Aí ele mostrava outro, esse daqui também para mim não faz sentido. E aí, que eu sabia que uma hora ou outra eu ia fazer um marketing multinível, eu ia, porque ele estava procurando algum marketing multinível, né? Porque ele entendia que era um bom negócio, né? E eu estava fazendo uma sessão com a Leandra, que é uma líder da Doterra, né?
E a Leandra me falou dos óleos essenciais. A gente ficou uma sessão inteirinha, que era para ser de coaching, falando de óleo essencial. E já me cadastrei. E toda vez ele ficava querendo falar comigo. Nesse dia, né? Nossa, eu atendia na mesma... Lá no nosso escritório, para eu passar na minha sala, eu tinha que passar na frente da dele, né? Então, nesse dia, quando eu saí da sala com ela, eu já falei para ele, ó, já decidi um marketing multinível aqui, já entrei, já me cadastrei. Ele, como assim? Do nada? Mas o que é? O que você fez? Eu falei, esse aqui que eu quero fazer. Mas eu entendia que aquilo ia ser bom para mim e para eu usar na hipnose, né? A minha intenção era ajudar as pessoas a relaxar, porque eu tinha dificuldade, tem pessoas que têm travas, que têm medo, que é difícil de alcançar esse relaxamento. Então, eu queria ali um difusor funcionando para ajudar a pessoa a entrar mais profundo num relaxamento, num transe mais profundo. Então, eu achava que eu tinha entrado por conta disso. Só que as minhas experiências com os meus clientes de hipnose, né, começou a ser mais profundo. Começou a chamar muito a minha atenção, né? Pessoas que tinham problemas com depressão, com pânico, tem uma situação, né? Que foi o que eu falei, não, eu vou fazer isso agora, negócio. Foi uma cliente minha que a gente fazia algumas sessões com ela para tratar, né? Para ajudar ela essa questão do pânico. E teve um dia que ela chegou no meu escritório tendo ataque do pânico. Eu sabia que ela tinha, a gente já tinha conversado, já tinha feito anamnese, já estava tratando ela, só que eu nunca tinha visto ninguém ter ataque do pânico, gente, e é desesperador. Não sei se vocês já viram, né? A Suzy falou aqui do caso dela, e eu logo já lembrei dessa minha cliente, porque eu nunca tinha visto. E qual que é a nossa ação? Né? Se eu não tivesse os óleos essenciais, é chamar um parente e ligar para emergência. Então, só que nesse dia eu estava com os olhos e eu fui, porque não adianta você falar com a pessoa, não adianta você ficar pondo a mão, a pessoa não está ali, ela não tem conexão, não adianta eu querer fazer terapia com ela ali, ela não vai me ouvir. É algo que é muito verdade para ela está sentindo aquilo e por mais que você ache que não faz sentido, para ela faz, ela está naquele sofrimento e ela não consegue sair. E eu fui passando o lavanda nela. Eu sei que questões de minutos ela foi acalmando. Enquanto isso, eu já tinha ligado para os parentes dela, já tinha avisado, e eles já estavam a caminho. Só que no tempo, eu comecei a passar o lavanda nela, sem ter muita experiência. Mas eu sabia que o lavanda acalmava, eu usava eles nas minhas sessões para acalmar, para relaxar, e eu fiquei passando nela. Ela foi acalmando, ela tremia, ela estava tendo, assim, espasmos já, né? Espasmos musculares, assim, de não conseguir mais controlar e falando coisas. E ela foi acalmando, começou a respirar mais normal. E dentro de alguns minutos, ela se acalmou totalmente a ponto de me ouvir. E eu consegui tratar ela, eu consegui fazer ela sentar, eu consegui induzir um transe nela. E ela acalmou. Foi aí, depois desse dia, que eu falei, não, gente, eu preciso fazer isso como negócio, eu preciso entender. O que é isso que aconteceu? Foi depois dessa história que eu fui estudar, né? O que são óleos essenciais? Eu fiz um monte de curso um atrás do outro. Eu queria entender o que aconteceu com aquela mulher, né? Os óleos até então era só para relaxar. O que aconteceu, né? E aí eu fui procurar essa busca de conhecimento, que ainda falta muito ainda, tem muita coisa ainda para a gente aprender, mas hoje eu já tenho essa crença firme por conta dessas experiências e por conta dessa busca de entender o que eu tenho nas mãos. E aí foi o processo natural. Não precisei fazer força, porque eu já estava usando nos meus pacientes, né, nos meus clientes, e eles já compravam de mim. E aí a Leandra já começou a falar, tudo isso em um mês, né? Porque já tinha que fazer o LRP do próximo mês, e eu lembro que eu não fiquei sem fazer LRP, eu já fiz. Então foi tudo em um mês, eu já fiz LRP e nunca mais parei, né? Dentro de trancos e barrancos aí, eu fui aprendendo e fui fazendo e fui me tocar que eu fazia negócio mesmo quando eu comecei a ver que tinha gente embaixo de mim que me perguntavam as coisas e que dependiam de mim para elas se desenvolverem.
foi aí que eu entendi que eu estava fazendo marketing multinível, porque até então eu estava usando e ajudando outras pessoas a usar. A hora que eu vi, tinha um monte de gente embaixo de mim e eu era chamada de líder. Então, foi assim. Muito legal, gente. Então, olha, quero agradecer vocês aqui. Álvaro, cadê você, Álvaro? Deixa eu te achar. Você quer falar alguma coisa aí, Álvaro, para poder encerrar? Maravilhoso, viu, Ariadne? Foi fantástico, fantástico. Na verdade, são 5 diamantes, né? Já são 5 diamantes, né? Elas estão prontinhas. É só questão de tempo, né? É só questão de tempo. Mas continuem, porque esse trabalho é tão lindo e é através disso, é compartilhar. E vocês fizeram um banquete aqui, deram um banquete, né? Mulheres empoderadas, poderosas. Olha, eu estava vendo aqui, nós tivemos 85 mulheres na sala e 10 homens. Olha a força que vocês têm. Olha a força que vocês têm. Então, parabéns, Ariadne. Olha, que show foi isso aí. Foi um banquete. Vamos compartilhar esse vídeo, pessoal. Vamos compartilhar com todo mundo, porque foi um banquete. Parabéns. Gente, muito obrigada, viu, pela participação de todos vocês. Muito obrigada por essas mulheres maravilhosas que vieram aqui compartilhar suas histórias, né? Então, eu queria mostrar para vocês que é possível nós sermos mães, nós sermos donas de casa, nós sermos esposas, nós sermos mulheres e nós sermos mulheres de negócio também. Dá para a gente fazer tudo, é possível. E, na verdade, nós sabe o que a gente pode pensar? Que a gente tem que pensar que nós estamos sendo instrumentos para abençoar a vida de outras pessoas. Então, quando eu compartilho os óleos essenciais, eu estou sendo um instrumento para levar bênção para as outras pessoas. Bênção de saúde física, bênção de saúde emocional e bênção de saúde financeira, né? A doTERRA não é uma empresa de marketing multinível, ela é uma empresa de óleos essenciais que paga pelo sistema de marketing multinível. Mas ela é uma empresa maravilhosa, que só ajuda, só melhora a nossa vida. Eu sei que tem pessoas aqui que hoje o seu sustento é 100% da doTERRA, né? Graças a essa oportunidade, hoje ela está conseguindo pagar as contas dela, né? Então, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, vamos aproveitar o privilégio que nós temos de pertencer a essa empresa incrível, gente. Eu amo trabalhar com essa empresa, eu amo. Vocês sabem o que é amor? Eu amo. Amo falar dos olhos. E vocês estão vendo, viu? Vocês veem que as pessoas que falam que eu apresentei, vocês veem que elas falam. A filha dela veio e falou, ela veio e falou. Gente, eu falo mesmo, não tenho medo, porque eu tenho orgulho de poder mostrar esses olhos para as pessoas. É aí que eu fui até Jacareí me encontrar lá, ela falando. Então, aproveitem isso, tá? Nós somos mulheres, temos o poder nas nossas mãos de fazer o bem para o próximo em todas as áreas. Então, vamos tornar isso realidade. Muito obrigada a vocês que vieram aqui.